Oi, gente, tudo bem? Lembrando, sou a professora Daniela Costa, da nossa querida disciplina Políticas Linguísticas. Agora a gente vai para a segunda unidade do módulo 3, né? Lembrando, então, que a gente estava trabalhando políticas linguísticas brasileiras. Então, o que a gente fez? No módulo 1, a gente fez a introdução ao campo de estudos, aos conceitos, né? Depois a gente falou sobre minorias linguísticas, que é alguma coisa muito importante para a gente entender as políticas linguísticas e sua importância na educação, na sociedade. E agora no módulo 3, a gente vai ver como isso está funcionando no Brasil, pelo menos em termos de legislação, em termos de abrangência mesmo, né? Do conceito, do campo de estudos e de sua aplicação, que a gente viu que é a planificação linguística, né? Então, nessa unidade 2, a gente vai estudar políticas linguísticas do Brasil de hoje. Essa, na verdade, é uma aula sobre um projeto de lei do deputado Aldo Rebelo, quando é um texto do professor Fiorin, José Luiz Fiorin, em que ele responde algumas perguntas, na verdade, alguns questionamentos. Se a gente lembrar, né, de todo o curso de letras, a gente vai ver que o Fiorin é um autor muito importante para a nossa área, né? Ainda é vivo, trabalha muito, produz muito, e como ele é uma autoridade na área de linguística, quando aparecem alguns pitacos aí, por quê? Porque a gente viu no início da disciplina que as políticas linguísticas são muito implementadas, ou pelo menos são os seus decisores lá, se a gente lembrar do conceito de decisores, seus decisores, na verdade, são basicamente o Estado, né? E a gente sabe que por vezes isso não conversa muito com os especialistas. Então, quando as coisas são propostas aí, pergunta-se para os especialistas após essa proposição o que se acha, o que se tem. E aí o Fiorin vai fazer essa discussão, que é muito importante, por quê? Porque a gente pega uma planificação linguística e aí a gente vê o olhar do especialista, né? Que a gente viu nas aulas anteriores também a importância de se posicionar, como seria o ideal que o especialista se posicionasse nessas situações, nunca promovendo aquela violência epistêmica, né? Aquela questão de calar, na verdade, quem tem que ter voz, mas de criar espaços, na verdade, para as minorias terem voz e vez, né, nessas decisões. Então, o Fiorin começa explicando, né, que o deputado Aldo Rebelo apresentou à Câmara dos Deputados um projeto de lei de defesa, proteção, promoção e uso do idioma, que já foi aprovado pela Câmara, na verdade. Se a gente lembrar como é que é essa tramitação, um deputado ou um senador também, né, na outra casa, eles propõem um projeto de lei. Esse projeto passa pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Para quê? Para ver se esse projeto atende aos trâmites da nossa legislação, né? Passou por isso, ele vai ser votado pelo plenário. Nesse caso, isso tudo já passou, né? Então, na verdade, o que o deputado propõe é uma política linguística com sua decorrente planificação linguística. Porque se a gente lembrar lá o que é política linguística, é a decisão, né? São as questões colocadas para o desenvolvimento dessas políticas linguísticas. A planificação linguística é a implementação dessas políticas, dessas decisões, como é que isso se põe na prática, né? Então, na verdade, o que o Fiorin explica é isso. Então, houve um projeto de lei no Brasil, nos anos 2000, começou em 1999, se não me engano, a tramitação, de um projeto de lei visando a planificação linguística. Porque quando você pensa em idioma, em línguas, você está falando em políticas linguísticas, né? Pois é, e ele nos lembra, citando Calvé, que a gente estudou lá na unidade 1, né? No módulo 1, desculpa, lembrando de novo a diferença entre política linguística e planificação linguística. A gente retoma esses conceitos porque eles são fundamentais para a disciplina.
Então, as políticas linguísticas, elas são o conjunto de escolhas conscientes efetuadas no domínio das relações entre língua e vida social, e mais particularmente entre língua e vida nacional. Então, são essas escolhas conscientes. É diferente quando o falante, por exemplo, vai escolher a norma, né, que é levemente consciente. Por quê? Porque você está monitorando ou não a sua fala, e aí você vai usar uma língua, uma modalidade mais formal, mais informal, você sabe quando o texto é escrito, quando o texto é falado, né? Mas as políticas linguísticas, elas são escolhas conscientes, a gente viu que tem os decisores, a gente viu que tem as alternativas, a gente viu que tem a aplicação e a avaliação, né? Se a gente lembrar lá dos modelos anteriores. E essas escolhas, elas são efetuadas no domínio das relações entre línguas e vida social. Por quê? Porque é como que a língua está presente nessa sociedade. Então, é claro que tem relação direta entre língua e vida social. Como essa língua é vista, como ela interage, qual sua importância nessa sociedade. A política linguística, ela lida exatamente com isso. E mais particularmente entre língua e vida nacional. Por quê? A gente vai ver, especialmente nesse caso aqui, como é importante, uma vez que o deputado ele menciona a defesa da unidade nacional, né, a defesa da nação. E se a gente olhar lá no início, né, da relação do Estado Nacional, o Estado Nacional ele tinha o quê? Ele tinha território, ele tinha povo e ele tinha língua, para ele ser um Estado Nacional, né? E a gente vai ver que como que até mesmo a questão das colonizações, das grandes navegações, a gente viu que uma das formas de se dominar uma nação, um povo, um espaço, um território, era você colocar a língua, né, do colonizador, essa língua dominante, digamos assim. Então, é por isso que as políticas linguísticas lidam diretamente com essa relação entre língua e vida nacional. E aí, o que é a planificação linguística? A busca e o emprego dos meios necessários para a aplicação de uma política linguística. Isso é, o emprego dos meios necessários. Por exemplo, se eu. Vamos pensar, por exemplo, na. Pensei numa coisa assim, aqui só que era muito polêmica. Vamos pensar em alguma coisa menos polêmica. Vamos pensar no que a gente chama de linguagem politicamente correta, né? Então, o que acontece? A gente, pelos estudos que estão sendo empreendidos, que a gente está conhecendo melhor, estamos descobrindo, né, que algumas expressões que usávamos, algumas falas que tínhamos, tinha relação direta com racismo, com misoginia, né? A sociedade tem se mostrado bem atenta a isso e ela tem modulado esses usos, né? Então, se eu falava assim, sei lá, vou tirar a nega, né? Quando você tinha uma disputa de alguma coisa e tinha dado empate, vou tirar a nega. E a gente descobriu que isso é extremamente racista. Lembra lá da época da colonização, né? Da escravidão, quando os negros africanos foram escravizados, né? Então a gente aprendeu que não pode falar mais isso. Então a gente está assim cuidando muito da nossa fala, né? Pelo menos quem tem essa consciência do seu papel social de mudança, né? De respeito a todas as pessoas. E aí, mas isso é uma coisa que a gente está conversando assim, aí alguém fala, não pode falar isso, né? Mas digamos que houvesse mesmo uma política linguística em relação a isso. E aí um deputado, um senador, o executivo mesmo, impusesse uma lei que falasse assim, ó, não pode ter expressões racistas e misóginas mais. Ninguém pode falar, sob pena de ser penalizado, de haver sanção, multa, prisão, sei lá, alguma coisa assim. Tá, então isso daí foi uma política linguística. Como é que isso vai acontecer? Esse próprio projeto de lei que vai impor sanções, premiação, né? Quem usar menos vai ganhar um prêmio. Isso já está em planificação linguística, porque ó, não é a busca e o emprego dos meios necessários para a aplicação de uma política linguística?
E como que se aplica essa política linguística? Por meio de coisas práticas. Um projeto de lei, uma determinação judicial, alguma coisa assim, né? E aí a gente está então na planificação. Vocês lembram lá quando a gente falou antes, lá com Lagares, com Calvier mesmo, que política linguística e planificação tinha uma relação de subordinação. Como assim? A partir da política linguística é que pode haver a planificação linguística, por mais que essa planificação tenha acontecido primeiro que a instituição de políticas linguísticas como campos de estudos, como a gente viu, né? Aí, continuando, quais são as características da planificação linguística que o Fielding nos traz? Ela tem caráter de intervenção, ela é explícita, voltada a uma finalidade, sistemática, é uma escolha e é também institucional. Por quê? Porque a planificação linguística ela visa a uma intervenção mesmo. Então, por exemplo, quando eu falei lá do politicamente correto, eu não vou intervir no jeito como as pessoas falam, no jeito como as pessoas interagem. Vou chegar igual um fiscal, oh, isso aí não pode, né? Ou então aquele que cuida assim muito, falar, olha, vou fazer uma denúncia anônima, porque o coleguinha está falando lá alguma coisa. Então, intervém nessas relações entre língua e vida social. Então, por isso que é uma intervenção. Ela é explícita também. Por que ela é explícita? Ela é tácita, está ali escrito, ela é bem clara. Ela não é subentendida. A planificação linguística, que advém de uma política linguística, ela precisa ser clara, explícita, textual, tá? Ela também é voltada a uma finalidade. Então, claro que ela sempre vai ter o fim, ela não vai ser aleatória. Então, a gente vai ver do Rebelo qual que era a finalidade desse projeto de lei, mas se a gente pensar, né, sobre nosso projeto de lei, né, sobre linguagem politicamente correta, qual que é a finalidade? Excluir da fala ou proibir o uso de expressões que sejam pejorativas, que sejam preconceituosas, né? Essa é a finalidade. Ela é sistemática, por quê? Porque ela mexe no sistema, né? No que você entende como conhecimento, nas escolhas dos falantes. Porque lá, se vocês lembrarem da introdução aos estudos linguísticos, o que você tinha? Que a língua é um sistema, né? É aquele conjunto de códigos, esse conhecimento abstrato que a gente tem, a partir do qual a gente vai fazendo as nossas seleções, né? No eixo paradigmático, a gente lembra, né? Depois fazendo a combinação no eixo sintagmático, quem lembra dessas aulas do Saussure, né? E aí, como você mexe com o sistema? É como se você tivesse um conjunto de signos linguísticos que não pudessem ser usados, né? Pensa lá quando quem tem criança pequena, separa uns brinquedos que dão mais trabalho de guardar ou que são mais perigosos a partir da idade, não é? Então, dentro do conjunto ali de itens que a criança tem disponível, tem alguns que não vão estar aptos ou disponíveis para uso, né? A gente pode pensar, né, na planificação linguística sistemática assim também. A gente vai separar alguns elementos que não vão ser usados dentro do sistema. E aí tem uma questão de escolha. Claro que tem uma escolha. Se eu falo que pode falar isso e que não pode falar aquilo, eu estou escolhendo o que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que é proibido. É por isso que a gente está no campo das escolhas. E ela é institucional. Por que ela é institucional? A gente já viu que o maior agente da planificação linguística é o Estado, a instituição. Então, por isso que ela é institucional. Ela pode até nascer de uma coletividade, como a gente vai ver na aula seguinte, né? No módulo 4, mas a gente vai ver também que ela precisa ser institucional, ela precisa passar pelo Estado, pela instituição, para ela de fato acontecer. Então, por isso que ela tem essas características que são muito importantes, né? E aí, quais são os tipos de políticas e de planificação linguística? E isso que é interessante. Vocês veem que o Fiorin vai discutir o projeto de texto, o projeto de lei do Rebelo,
Só que ele traz todo esse conhecimento de políticas linguísticas que é interessante para a gente, porque a gente viu bastante políticas linguísticas e planificação linguística, mas aqui a gente vai vendo como a planificação linguística de fato ocorre. Então, o que, que você tem? Você tem o estatuto de uma língua ou de uma variedade e tem a codificação linguística do idioma. Como que é? Esse estatuto da língua é exatamente esse lugar que a língua ocupa na sociedade ou de uma variedade. Só o fato de você decidir que pode essa ou não pode aquela, você está trabalhando com o estatuto de uma língua. Quando você estigmatiza uma variedade linguística, por exemplo, quando você decide que o texto formal, a modalidade formal, ela é a única aceita em textos acadêmicos, tá? Isso tem lá nas normas da ABNT, está normatizado, bom, a gente está trabalhando com o Estatuto da Língua. Essa pode, essa não pode. Essa é oficial e essa não é. Essa é proibida e essa é permitida. Se a gente pensar até o projeto do Aldo Rebelo, está trabalhando com o Estatuto da Língua, né? Mas tem também a codificação linguística do idioma. O que é essa codificação? Por exemplo, como que você codifica o idioma? Você está trabalhando com línguas ágrafas, por exemplo, né? E você quer reconhecer essas línguas. Algumas línguas indígenas, por exemplo, são ágrafas, isso é, não tem escrita. O que é a codificação linguística? Ah, eu vou elaborar uma gramática dessa língua. Eu vou oferecer, né, a modalidade escrita dela. Eu vou criar um dicionário, né? Se vocês virem, por exemplo, lá na colonização a gente teve isso, né? No Brasil. Então você tinha uma política que era de dominação, e aí para você conseguir dominar os gentios, você precisava falar a língua deles para conseguir dominá-los. E como é que você falava a língua deles? Conhecendo, codificando. Então, tanto que se vocês virem a primeira produção lexicográfica, paralexicográfica no Brasil, foi por parte dos jesuítas quando prepararam dicionários, né, da língua tupi para o português, as gramáticas do tupi, isso é para entender como é que a língua funcionava. Isso é codificação linguística do idioma e está dentro das políticas e da planificação linguística. Porque você também não decide codificar de uma maneira fortuita ou inconsciente, porque a gente viu lá que políticas linguísticas são o quê? São escolhas conscientes, né? E aí, quais são os modelos? Então, você pode mexer no Estatuto da Língua numa sociedade, ou você pode codificar esse idioma, isso é organizá-lo em instrumentos linguísticos, né? E você tem também os modelos de planificação linguística, quais sejam positivos e negativos. O que é positivo? Aquele que permite, aquele que orienta, aquele que usa. Então, tem que usar essa variedade, tem que usar politicamente correta. E qual que é a negativa? Aquela que traz o quê? Proibições, sanções. Você vai usar essa variedade sob pena de, sei lá, sofrer como sanção uma punição administrativa, ou sei lá, pagar a cesta básica, sabe? Fazer um serviço voluntário. Se você tem sanção, se você tem proibições, você está falando em modelos de planificação linguística negativa, que proíbem, e não positiva, que orientam. Aí você me pergunta assim, professora, mas e agora, como é que é então? Será que ela é só positiva? Será que ela é só negativa? Existem vários modelos, existem vários exemplos de planificação linguística. Mas, usualmente, quando a gente está falando em projetos de lei, como no caso do Rebelo, a gente tem os positivos e os negativos. Por quê? Fala o que tem que ser usado e depois fala das sanções que podem ser colocadas. Mas depois, por exemplo, a gente vai ver algumas línguas que foram cooficializadas em municípios brasileiros, que aí você vê que ela é só positiva. Por quê? Porque só fala, essa língua é cooficial, então todo mundo tem que falar, tem que disponibilizar nas instituições públicas. Isso é tudo positivo. Por quê? Porque não está trazendo nada de punição, nada de proibição, tá? Aí seria negativo. Pode ter, então, as duas características,
um modelo de planificação linguística. Pode ser só positivo, pode ser só negativo, mas o mais comum é ter as duas características. Aí tá, e a gente vai para o principal, os principais pontos, né, desse projeto de lei. Lá no iniciozinho, é interessante vocês lerem o texto todo, mas lá no iniciozinho ele fala assim: língua como um dos elementos da integração nacional brasileira. Então, qual que é o ponto de intervenção? O léxico. Aí vamos pensar na língua como um dos elementos da integração nacional brasileira. A gente tem essa noção de que a norma padrão ela unifica o Estado brasileiro. Então, todo mundo tem noção da variação linguística, né? Que no Nordeste fala assim, no Sul fala assim, no Sudeste fala assim, no Centro-Oeste fala assim, no Norte fala assim, né? E aí, se você está falando desses elementos, ele até fala para que o homem simples do campo consiga conversar com todo mundo, que todo mundo se entenda. E aí você tem a verdadeira nação brasileira com todo mundo usando a mesma língua e havendo uma integração. Porque a gente lembra, inclusive, que essa integração nacional ela tem seu início lá nos primórdios mesmo, né? A gente tinha, o Lagares mencionou isso lá no módulo 2, não é? Que você tinha formas de matar o idioma, às vezes era matando os seus falantes. É só a gente pensar na extinção dos Incas, né? Na América Latina. Aqui mesmo a gente teve problemas, né? Especialmente no Nordeste, a colonização foi muito violenta, porque a gente tinha indígenas lá que eram mais combativos pela própria natureza guerreira e tudo. Então, você, para integrar esses espaços, por muito tempo se pensou em extinguir a diversidade linguística, como se isso fosse possível. Mas aí, pensar nessa homogeneidade linguística nesse espaço. Então, se você tivesse uma língua só num espaço, você teria essa integração nacional. Então, esse projeto do Aldo Rebelo, ele pensa exatamente sobre isso, sobre esse domínio. E aí o Fiorin faz até um comentário que é uma coisa estranha isso de se pensar, uma vez que o Aldo Rebelo é de esquerda, né? E a gente pensa nessa dominação muito quando a gente está falando em direita, de manutenção de poder. E às vezes a gente tem noção da esquerda como algo mais revolucionário, mais popular e tudo. E aí se pensa então nisso, de todo mundo se entender, você está falando no ponto de intervenção maior o léxico. Se a gente lembrar lá, o que é o léxico? Grosso modo, é o repertório vocabular disponível para uma comunidade de fala. Né? Então, se eu uso macaxeira, mandioca, aipim, se eu uso guri, garoto, moleque, piá, curumim, né? Você está na variação lexical, nesses nomes que a gente usa para os referentes. Então, isso ia interferir diretamente no léxico. E aí ele até menciona, por exemplo, o problema dos estrangeirismos, né? Ele fala lá em algum momento que tem que ser proibidas palavras, né, de origem estrangeira se houver uma equivalente em português, né? Porque isso vai dificultando a fala. Mas aí é só a gente pensar, né? Como é que acontece isso? Se o mundo tão globalizado como ele está, se a gente consegue se eximir de usar palavras de outras línguas, né? Especialmente da língua inglesa, que está tão presente no nosso dia a dia. Mas, para pensar nessa língua como elemento de integração nacional, tinha que ser falado em relação ao léxico mesmo. Mas aí o Fiorin menciona isso. Qual que é o problema assim, de você pensar nessa língua como integração nacional? A variação linguística não é problema, assim, que não, do jeito que a gente lê o slide, parece que a variação linguística é um problema. Não. É um problema para a gente pensar na língua como elemento de integração. Como se a variação linguística fosse um problema, no sentido de que não possibilitaria essa integração nacional. E aí, o que o Fiorin ele explica? Mas a gente precisa pensar que a língua como elemento vivo, como patrimônio cultural, ela varia e varia bastante. E isso não piora o idioma, não melhora a língua. Isso a torna única e a torna como um elemento vivo.
né, que está presente ali na sociedade, sendo adaptado para suas necessidades comunicativas, né? Então, por exemplo, ninguém falava mouse. Muita gente que fala do mouse do computador não faz ideia que mouse em inglês é rato, por exemplo. Mas tem certeza que o mouse é aquele negocinho que a gente fica mexendo, né, o cursor ali do computador. Então, olha só, a gente precisava chamar o mouse de mouse? Enquanto a gente não tinha mouse, a gente não chamava, a gente só conhecia aquele ratinho lá que você dedetiza a casa e tudo mais. Então, a variação linguística ela é própria das línguas que estão vivas, ela é própria das nações, e aí no Brasil especialmente, você pensa na heterogeneidade linguística. Por quê? Você tem sim línguas indígenas, línguas de matriz africana, você tem línguas de imigração, todas elas funcionando aí em determinados espaços, né? E para além dessas línguas, você tem uma variedade no próprio português brasileiro muito grande. Então, eu falei de mandioca, eu falei de guri, mas é só você pensar no tanto de coisas, no tanto de formas que você tem que ocorrem simultaneamente no Brasil, né? E isso não tem problema com a integração nacional. Você não deixou de ser um brasileiro. Por exemplo, se eu estou no Nordeste, aí eu peço uma uma porção de aipim frito, né? Tô lá na praia, bonitinho. Aí aipim, aí tem lá no cardápio, não vai ter porção de aipim, vai ter lá porção de macaxeira, né? Será que inibiu a integração nacional? Será que mudou? Será que impediu a comunicação, né? Isso é um problema de a gente pensar no sentido de a gente querer pensar numa ilusória homogeneização, numa ilusória homogeneia linguística no país. Isso não acontece, né? E isso não é um problema porque essa língua está em uso, né? E aí o Fiorin até traz, eu trouxe essa citação dele que é muito interessante. Porque, ó, segundo o Fiorin, o léxico de uma língua é constituído da totalidade das palavras que ela possui, consideradas do ponto de vista das invariantes semânticas, independentemente da função gramatical que exercem na oração. Ele permite verificar o grau de desenvolvimento social de um povo, porque nos mostra a quantidade e o tipo de conhecimentos que ele detém. É reflexo da vida socioeconômico-cultural de um povo e, portanto, contém a cristalização de sua vida material e espiritual. O léxico é tudo isso. Só que é independente, por exemplo, da função gramatical. O que às vezes quem não entende muito de língua acha é que essa variedade toda que a gente tem, que está no léxico, mas que também está na fonética, que até está na sintaxe, ele não muda a função gramatical, ele não muda a estrutura do sistema. Por isso é que continua sendo unido, sendo integrado esse Brasilzão de meu Deus. Porque por mais que você use por pernilongo ou muriçoca, isso vai estar no papel quê? De substantivo. Isso vai estar onde? Nas funções gramaticais que um substantivo ocupa. Quais são as funções gramaticais, se a gente lembrar lá das aulas de sintaxe de um substantivo? Ele pode ser sujeito, ele pode ser objeto. Eu matei o pernilongo, né? O pernilongo me picou. Olha lá as funções. E essas funções gramaticais, elas são mantidas, independente da variedade que você usa. Além disso, então, esse léxico ele permite identificar o grau de desenvolvimento social. Por quê? Porque se você tem nomes para determinadas coisas, você tem aqueles hábitos, você tem aquelas situações, aqueles referentes vivendo. Então, por exemplo, a gente não pode pensar que uma língua é maior, melhor, uma língua é pior porque tem mais nomes, menos nomes, tem uma estrutura sintática mais elaborada. Por exemplo, se a gente pensar no nosso ambiente hoje, a gente tem a informática dominando, né? Então, você tem muitos nomes para tecnologia, advindos da tecnologia. Você tem lá notebook, você tem mouse, você tem
desktop, não é? Teclado, você tem o deletar, né? O fazer download, upload, ó, tudo isso está no campo da tecnologia. Mas se de repente eu tenho uma nação, uma população que não usa tecnologia, ela não vai ter esses nomes. E não é porque ela é pior, é simplesmente porque ela não precisa. A gente, por exemplo, se acha muito evoluído, mas, por exemplo, na língua dos esquimós, eles têm vários nomes para a cor da neve. Se a gente falar que a gente quase não conhece neve, né? Que cor que é neve? Branca. E lá não, e a neve, por quê? Porque a neve não é importante para eles. Então tem aquela neve que dá para pisar, que não dá para pisar, que dá para derreter virar água, aquela que tem o laguinho embaixo, aí dá para se pescar, né? E isso tudo eles vão vendo na diferença da cor da neve, que para a gente é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque mostra a quantidade e o tipo de conhecimento que essa sociedade detém. E ela mostra isso a partir do léxico. E por isso é que é o reflexo da vida socioeconômica e cultural de um povo. E mostra tudo que esse povo sabe, conhece, o que lhe importa. Mantém essa cristalização da vida material e espiritual, no que a gente acredita, em tudo que a gente tem. Por exemplo, eu faço uma pesquisa dos nomes da mulher que se vende para qualquer homem, né? Aí você vai pensar, professor, prostituta, né? Mas aí tá, vamos pensar, prostituta é a norma padrão para chamar essa mulher. Mas quantos outros nomes existem para prostituta, né? No Atlas Linguístico do Brasil, que é o projeto de que eu faço parte, a prostituta é um dos fenômenos linguísticos com maior diversidade. Por que será que a gente tem tantos nomes para essa mulher? Não é por causa dos jeitos, tantos jeitos diferentes que a gente vê essa mulher que se vende para qualquer homem? Então, eu tenho uns nomes menos pejorativos, prostituta, eu tenho uns nomes que são bem pejorativos, que são xingamento mesmo, né? Puta, vagabunda. Então, por quê? Porque está mostrando essa vida material e espiritual, que a gente acredita, que a gente não acredita. Quem conhece gente mais antiga aí vai saber que tem gente que não fala determinados nomes, né? Não pode falar câncer, não pode falar diabo, tem que falar assim baixinho, né? Porque senão atrai. Não tem essas questões. Então, o léxico mostra muito essa nossa vida material e espiritual. Então, por causa disso, intervir no léxico em termos de planificação linguística é uma tarefa bastante hercúlea. E aí o Fiorin vai mostrando isso e vai mostrando que visão não está muito boa, sabe, do projeto. Mas aí o que ele fala de ponto interessante? Isso daqui é legal, né? Porque lá no artigo 2º, o projeto do deputado, ele mostra o que vai se fazer em termos de promoção da língua. Então, melhorar as condições de ensino e aprendizagem da língua portuguesa em todos os graus, níveis e escolaridade da educação nacional, incentivar o estudo e a pesquisa sobre os modos normativos e populares da expressão oral e escrita do povo brasileiro. E aí o Fiori ainda faz esse comentário, esse item é notável, porque supõe que os falantes populares não tenham gramática, não tenham norma. Por quê? Se fala incentivar o estudo e a pesquisa sobre os modos normativos de expressão oral e escrita do povo brasileiro, dá a impressão de que aquele que mais varia, né, no seu modo de usar a língua não tem gramática, não tem norma. E a gente sabe que isso é uma visão deturpada da variedade linguística, né? Mas é interessante pensar no uso, no estudo e na pesquisa sobre os modos, né, de o brasileiro se comunicar, especialmente esse primeiro, né, melhorar as condições de ensino e aprendizagem da língua portuguesa em todos os graus, níveis e modalidades. O problema é que o Firim menciona é que isso está assim, mas não está muito claro como isso vai acontecer. Como é que vai melhorar as condições de ensino, sabe assim? Então, são questões que estão muito soltas, aleatórias e não detalhadas nesse projeto que deveria mostrar certinho como que tudo deve acontecer. Eu quero isso por causa disso e vai ser feito assim. Esse vai ser feito assim que não acontece no caso da promoção de língua, né?
Aí as outras questões, ó, realizar campanhas e certames educativos sobre o uso da língua portuguesa, destinados a estudantes, professores e cidadãos em geral. Vocês imaginam que legal? Igual a gente tinha um telecurso lá, segundo grau, certames educativos, né? Para todo mundo ter mais acesso a essa língua, isso é interessante, ajuda muito. Incentivar a difusão do idioma português dentro e fora do Brasil. Então, se a gente pensar que esses acordos ortográficos, a exportação das nossas novelas, isso incentiva a difusão do idioma português. Tanto que se vocês, não sei se vocês sabem, quem tem criança aí conhece o Lucas Neto, que é um youtuber, né, cujo público é infantil. E estavam proibindo o Lucas Neto no Portugal, porque as crianças portuguesas já estavam falando como as brasileiras, que assiste demais, e aí vai reproduzir e tudo mais. E o que está acontecendo é a difusão desse idioma. E aí esse projeto visa incentivar. Aí tem fomentar a participação do Brasil na comunidade dos países de língua portuguesa. A gente já é signatário, mas fomentar uma participação até maior, né? E atualizar com base em parecer da Academia Brasileira de Letras as normas do formulário ortográfico, com vistas ao aportuguesamento e à inclusão de vocábulos de origem estrangeira no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Se a gente pensar, a gente já tem o VOLP, né, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que está disponível online de modo gratuito, que é esse vocabulário que é oferecido, né, informado, chancelado pela Academia Brasileira de Letras. E aí essa atualização acontece bastante, né? Quem fazia também até pouco tempo atrás era o professor Evanildo Bechara, que é um grande gramático que a gente tem, só que ele tá deixando as funções, né? Em vista da idade e tudo mais, mas com vistas ao aportuguesamento e à inclusão de vocábulos da língua de origem estrangeira. Se a gente pensar, a gente já portuguesa, porque você tem o verbo to delete lá no inglês. O que você faz? Você não trouxe para a primeira conjugação? Você aportuguesou essa palavra. Eu deleto, tu deletas, ele deleta, nós deletamos, vós deletais, eles deletam. Você não está conjugando igual você conjuga o verbo amar? Então, isso já acontece, não é uma coisa tão solta que acontece no Brasil, né? E aí, qual que é a proposta concreta? O que de fato ele efetiva? A proibição do uso de palavras ou expressões em língua estrangeira no âmbito público de utilização da língua, ressalvadas as exceções previstas na lei e na sua regulamentação. Opa! Então, a gente tem aí uma planificação negativa ou positiva? Negativa, né? Traz uma proibição. Então, você não pode usar palavras estrangeiras no âmbito público de utilização da língua, ressalvadas as exceções previstas na lei e na sua regulamentação. Ali não aparecem quem são as ressalvas. Mas olha que interessante, está proibido de você usar. Será que a gente consegue? Eu acho que tem coisa que dá para você usar. Tem gente que usa como algo mais chique, né, mais refinado, você usar uma variedade em língua inglesa vendo o aportuguesamento. Mas como é que você chama o cheeseburger, né? Até o próprio x-salada, né? A gente está trabalhando aí com expressões em língua estrangeira aportuguesadas, né? E aí haveria essa proibição. Então, na verdade, o que o Fiorin deixa é isso, que a gente gostaria que o deputado Aldo Rebelo apresentasse um verdadeiro projeto de lei de promoção do idioma e não um projeto de defesa do idioma, que contraria tudo o que se sabe sobre o funcionamento das línguas e que politicamente é indefensável, né? Precisamos de ações concretas para a promoção do idioma, para a melhoria do ensino do português, para a difusão do português no mundo, e isso o projeto fica a dever. Então, o que o projeto poderia mesmo, onde ele mais ajudaria, é no que ele não traz, né? Então, é interessante a gente ver como a política linguística ela é empreendida pelo Estado por meio dessa planificação linguística e como por várias vezes ela carece, né, de um aporte teórico maior. Chamar os linguistas, né, para essa conversa, para ajudar nesse projeto, que a gente viu, né, questões muito interessantes que fazem isso. E aí fica a análise de um linguista em relação a um projeto de lei que tem vistas a planificação linguística
e nos leva a pensar sobre isso, sobre como no Brasil têm sido realizadas as políticas linguísticas. Esse é o texto do Fiorin que vocês têm disponível lá nesse link. É um artigo que ele escreveu para a Gragoatá. E então acessem o material, assistam de novo essa videoaula que vai ajudar vocês também nas avaliações. Tchau, tchau, até o módulo 4.